Olá, aqui é a professora Débora. Nesta semana, vocês irão revisar alguns conteúdos que foram vistos no ano passado, no 8º ano, e no início desse, certo? Para que vocês possam responder à atividade que está no blog. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar recordando o conceito de frase, oração e período. Frase. O que é frase? Frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada. Não é necessário haver verbos para a formação de uma frase, quando o que foi enunciado tem sentido completo. Então, gente, frase é quando é uma sentença de palavras ou então somente uma palavra que tenta transmitir uma mensagem, uma informação. E na frase não precisa ter verbo. Ela pode ter verbo ou não. Exemplo: silêncio. E agora, José? Choveu. Não sei o que dizer. As frases são marcadas por uma entoação e na escrita ocorre com o recurso de sinais e pontuação. Sem a pontuação, as palavras são apenas vocábulos. Ok? Vamos passar para a próxima. Agora, oração. O que é oração? A oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. As orações podem ou não ter sentido completo. Já nesse caso, diferenciando frase e oração. Frase transmite uma mensagem, pode ter verbo ou não. Já a oração, ela tem verbo e pode ter transmite uma mensagem, sendo que ela pode ser completa ou incompleta, tá certo? Então, tudo vai depender, a oração, para identificar a oração, vai depender de achar o verbo da sentença. Exemplo: acabamos, finalmente. Nessa sentença aqui, nós temos o verbo acabar, que conjugado acabamos, certo? Então, aqui, acabamos finalmente, é uma oração. E também é uma frase, porque transmite uma mensagem. É provável. Também tem o verbo que vem do verbo ser. Estamos indo. Estamos indo é uma locução verbal, ou seja, locução verbal quando dois verbos se juntam para formar um sentido, onde encontramos um verbo auxiliar e outro principal, certo? Então, sempre lembrando, frase pode ter verbo ou não, e oração tem que ter verbo, porque é um enunciado que gira em torno do verbo. Agora vamos para o conceito de período. O período é a frase organizada em uma ou mais orações. O período pode ser simples ou composto. Período simples. O período simples é formado por somente uma oração agrupada em torno de um único verbo ou de uma única locução verbal. Quando isso ocorre, o período é denominado oração absoluta. No caso, o período simples é um enunciado que só contém um verbo. Exemplo: estamos felizes com o resultado. Esse enunciado aí é um período simples, só tem um verbo, estamos. No segundo, faltam apenas 2 dias. O verbo faltam, um verbo, um período, período simples. Talvez eu vá, verbo vá, um verbo, período simples. Período composto. Período composto é formado por mais de uma oração. Nesse caso, a quantidade de orações é sujeita ao número de verbos ou de locuções verbais. Então, período simples só tem um verbo, período composto, 2 ou mais verbos. Exemplos: faça como eu pedi. Verbos faça e pedir. Segundo, não sei se eu tenho coragem. Sei e tenho, 2 verbos, período composto. Começou a gritar enquanto ele ia passando. Começou a gritar, uma locução verbal. Ia passando, outra locução. Então, aí nós temos outro, né? Outra sentença, certo? No caso, período composto, ok? E aí, gente, antes de entrar nas orações subordinadas, eu gostaria que vocês
Porque primeiro, o período composto, ele é dividido, certo? Eu não coloquei aqui, desculpa. O período composto, ele é dividido ele vai ser período composto por coordenação e período composto por subordinação, certo? A partir disso é que vai surgir as orações coordenadas e as orações subordinadas. Então, gente, eu peço para que vocês, possam assistir o vídeo da professora Juliana para recordar sobre as orações coordenadas, tá certo? E agora eu vou continuar, na verdade, com as orações subordinadas, mas assistam o vídeo da professora Juliana para que vocês lembrem das orações coordenadas. Então, vamos lá. Orações subordinadas. As orações subordinadas são aquelas que exercem a função sintática sobre outras, ou seja, a oração que subordina ou depende da outra. Dependendo da função que desempenha, os tipos de orações subordinadas são substantivas, adjetivas ou adverbiais, certo? Como a gente já viu, todos os 3 tipos. Então, gente, a coordenada é uma oração independente, não precisa da oração principal para fazer sentido. Não precisa de ninguém. Se ela aparecer sozinha, a oração coordenada, ela vai fazer sentido. Já a subordinada, não. A subordinada, ela precisa de uma outra oração para poder ela fazer sentido completo, ok? E aí, as subordinadas são divididas nesses 3 grupos, substantivas, adjetivas e adverbiais. Vamos começar pelas substantivas. As orações subordinadas substantivas... As orações subordinadas substantivas são aquelas que exercem a função de substantivo. São classificadas ou seja, a oração ela vai ter a característica de substantivo. E o que é o substantivo? Vamos lembrar aí. No caso, substantivo é uma classe de palavra que tem como função nomear os seres, nomear as coisas, nomear as pessoas, os lugares, certo? E por aí vai. E aí, as orações, no caso aqui, subordinar substantivo, ela recebe essa função de substantivo. E elas são classificadas em 6 tipos, certo? Então, vamos lá, recordando. Oração subordinada substantiva subjetiva é quando a oração ela exerce a função de sujeito. Vamos lá. Exemplo, é provável que ela venha jantar. Nesse caso, que ela venha jantar é um sujeito da outra oração. Normalmente, quando o verbo quando começar com os verbos convém, parece. Lembram? A oração seguinte, ela vai ser subjetiva. Então, aí começou com o verbo ser, é provável. Aí a pergunta o que é provável? Para poder achar o sujeito dessa oração, que ela venha jantar. Colocando essa frase na sentença inversa, que ela venha jantar é provável, certo? Então, achamos aí o sujeito. Logo, que ela venha jantar, oração subordinada substantiva subjetiva. Próxima, oração subordinada substantiva predicativa, exerce a função de predicativo do sujeito. Lembrando aí o que é predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, ele é uma característica do sujeito, certo? Exemplo, meu desejo era que me desse um presente. No caso aí, na oração subordinada predicativa, antes dela vem um verbo de ligação, certo? Porque o predicativo do sujeito só vai aparecer quando tiver um verbo de ligação. No caso, que o verbo de ligação é o quê? Só liga a característica ao sujeito. O era aí, no caso, é um verbo de ligação. Normalmente, os verbos de ligação, ser, estar, parecer, por aí vai. Meu desejo era. Aí ele recebe a característica, o sujeito. No caso, o sujeito recebe a característica. Qual era o desejo, no caso?
que me desse um presente. Então, que me desse um presente é a característica, é uma determinação do tipo de desejo que ela quer, certo? Então, logo, que me desse um presente, oração subordinada substantiva predicativa. Próxima. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Quando é que aparece uma completiva nominal? Lembrando que essa oração ela vai exercer a função de complemento nominal. E o que é o complemento nominal? É o complemento do nome, certo? A oração ela vai completar o nome da oração principal. Exemplo, temos necessidade de que nos apoie. Temos o que? Necessidade. Necessidade é o complemento do verbo. Necessidade de quê? De que nos apoie. O de que nos apoie está completando não o verbo temos, mas a palavra necessidade. Então, nesse caso aqui, de que nos apoie é uma oração subordinada completiva nominal. Próxima. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Exerce a função de objeto direto. Exemplo. Lembrando, né, o que é o objeto direto? O objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto, certo? O verbo transitivo direto é aquele verbo que perde complemento sem auxílio da preposição. Então, exemplo, nós desejamos. Quando eu falo nós desejamos, logo vem a pergunta o quê? Esse o quê pede uma resposta. Desejamos o quê? Que a vida seja boa. Então, que a vida seja boa é um complemento do verbo desejamos sem o auxílio da preposição. Então, logo aí vai ser uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Próxima, oração subordinada substantiva objetiva indireta. Exerce a função de objeto indireto. Diferente da anterior, né, do objeto direto, o objeto indireto ele recebe o auxílio da preposição. Quais são as preposições? De, para, a de, para compor, em, por aí vai. Exemplo, recordo-me de que? No caso aí, vem a pergunta, recordo-me. Sim, essa pessoa recorda de alguma coisa. Recorda de quê? Olha só a pergunta. De já vem com o auxílio da preposição. Então, logo a resposta, de que? De que tu me amavas, certo? Então, a oração aí, de que tu me amavas, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, porque tem o auxílio aí da preposição. E a pergunta, de que? Quando o verbo pedir uma pergunta, né? De que, a quem, vai ser objetiva indireta. Quando for o que, objetiva direta. Certo? E lembrando, direta não vai ter o auxílio da preposição, e indireta tem o auxílio da preposição. Por último, oração subordinada substantiva apositiva exerce a função de aposto, certo? O aposto, lembrando, é uma explicação sobre aquilo que foi dito anteriormente. Exemplo, desejo-te uma coisa, que tenhas muita sorte. O que é essa coisa? Desejo-te uma coisa. A pessoa vai precisar de uma explicação. 2 pontos, que tenhas muita sorte. A coisa que ele deseja é que a pessoa tenha sorte. Então, essa frase aí, que tenhas muita sorte, é uma oração subordinada substantiva positiva, porque tem a função de aposto. Explica o que foi dito anteriormente, certo? E normalmente vem com os 2 pontos, tá ok? Gente, então, por essa aula aqui, né, encerramos nessa parte. Nas próximas a gente vai ver as orações adjetivas e adverbiais.